Você está tomando medicamentos achando que eles vão te curar, mas e se eu te contar que alguns deles mataram milhares de pessoas antes de serem tirados das prateleiras? Hoje vou te mostrar 10 medicamentos que pareciam seguros, foram aprovados por médicos e governos, mas acabaram causando tragédias tão graves que tiveram que ser proibidos para sempre. A indústria farmacêutica movimenta bilhões de dólares todo ano. A gente confia nos medicamentos que compramos na farmácia porque acredita que eles passaram por testes rigorosos e são seguros. Mas a verdade é que vários medicamentos já chegaram ao mercado causando efeitos colaterais devastadores que ninguém esperava. Alguns causaram defeitos de nascimento horríveis, outros provocaram ataques cardíacos fatais e teve até remédio que literalmente derretia a pele das pessoas. E o pior de tudo? Muitos desses medicamentos ficaram disponíveis por anos antes de alguém fazer alguma coisa. Então prepare-se porque essa lista vai te chocar. Vamos começar. Número 10. Bextra. Bextra era um anti-inflamatório usado para tratar artrite e dor crônica. Foi lançado no início dos anos 2000 e rapidamente se tornou popular porque prometia aliviar a dor sem causar problemas no estômago como outros anti-inflamatórios faziam. Milhões de pessoas ao redor do mundo começaram a usar Bextra, achando que era uma solução mais segura. Mas aí começaram a aparecer os problemas. Pacientes que usavam Bextra começaram a sofrer ataques cardíacos e derrames em números alarmantes. E não para por aí. Teve gente que desenvolveu uma condição chamada Síndrome de Stevens-Johnson, que é basicamente quando sua pele começa a descolar do seu corpo. Imagina sua pele formando bolhas enormes e literalmente saindo do seu corpo. É tão grave que pode ser fatal. Em 2005, a FDA nos Estados Unidos obrigou o laboratório a retirar o Bextra do mercado. Mas nessa altura, o estrago já estava feito. Milhares de pessoas tinham sofrido ataques cardíacos graves e muitas morreram. O laboratório acabou pagando bilhões de indenizações, mas isso não trouxe de volta as vidas perdidas. Bextra mostrou que mesmo remédios aprovados podem esconder perigos mortais. Número 9. Vioxx. Vioxx era outro anti-inflamatório que foi super popular nos anos 90 e começo dos anos 2000. Foi lançado pela Merck e era prescrito para mais de 20 milhões de pessoas só nos Estados Unidos. Era visto como um remédio milagroso para artrite e dores crônicas. O problema é que Vioxx estava silenciosamente matando pessoas. Estudos começaram a mostrar que o medicamento aumentava dramaticamente o risco de ataques cardíacos e derrames. A gente não está falando de um pequeno aumento. Pessoas que tomavam Vioxx tinham quase o dobro de chance de sofrer um ataque cardíaco comparado com quem não tomava. E aqui fica ainda pior. Documentos internos mostraram que a Merck sabia dos riscos cardiovasculares do Vioxx anos antes de retirá-lo do mercado, mas continuou vendendo mesmo assim. Isso é assustador. Eles colocaram o lucro acima da segurança das pessoas. Vioxx foi retirado do mercado em 2004, mas estima-se que tenha causado entre 88 e 140 mil ataques cardíacos só nos Estados Unidos, com dezenas de milhares de mortes. A Merck acabou pagando mais de 4 bilhões de dólares em acordos judiciais. Mas quantas dessas mortes poderiam ter sido evitadas se a empresa tivesse agido mais cedo? Número 8. Fenilpropanolamina. Fenilpropanolamina era um ingrediente super comum em remédios para gripe, resfriado e descongestionantes nasais. Você provavelmente já tomou algum remédio que tinha esse composto sem nem saber. Era encontrado em produtos populares e era vendido sem prescrição médica em várias partes do mundo. O problema é que a PPA estava causando derrames, especialmente em mulheres jovens, e não eram derrames leves. Eram derrames hemorrágicos graves que deixavam pessoas paralisadas ou até matavam. Imagina você tomando um remédio simples para nariz entupido e acabar tendo um derrame que muda sua vida para sempre. Estudos mostraram que a PPA aumentava significativamente o risco de derrame hemorrágico, especialmente quando tomada em doses mais altas ou combinada com outros medicamentos. Em 2000, a FDA pediu para que todos os produtos contendo PPA fossem retirados do mercado nos Estados Unidos. Outros países seguiram a mesma recomendação. O mais assustador sobre a PPA é que era um ingrediente tão comum que milhões de pessoas tomaram sem questionar.
estava em remédios que pareciam completamente inofensivos. Isso mostra como até os medicamentos mais simples podem ter consequências graves que ninguém esperava. Número 6. Pondimin e Ridux. Pondimin e Ridux eram medicamentos para perda de peso que se tornaram extremamente populares nos anos 90 e começo dos anos 2000. Eles faziam parte de uma combinação chamada Fen-Phen, que era prescrita para milhões de pessoas que queriam emagrecer rapidamente. Médicos estavam receitando esses remédios como se fossem balas. Mas aí começaram a aparecer casos de pessoas desenvolvendo problemas cardíacos graves. Pacientes que tomavam esses medicamentos começaram a desenvolver uma condição chamada doença valvar cardíaca, que é basicamente quando suas válvulas do coração ficam danificadas e não funcionam direito. Algumas pessoas precisaram de cirurgias de coração para substituir as válvulas danificadas. E tinha mais. Outros pacientes desenvolveram hipertensão pulmonar, que é quando a pressão nas artérias dos pulmões fica perigosamente alta. Essa condição pode ser fatal e muitas vezes irreversível. Pessoas que só queriam perder alguns quilos acabaram com danos permanentes no coração e nos pulmões. Em 1997, ambos os medicamentos foram retirados do mercado, mas até lá, cerca de 6 milhões de pessoas já tinham usado a combinação Fen-Phen. Milhares desenvolveram problemas cardíacos graves e muitas morreram. O laboratório acabou pagando bilhões de indenizações para as vítimas. Pondimin e Ridux mostraram o perigo de buscar soluções rápidas para perda de peso sem considerar os riscos a longo prazo. Número 6. Bicol. Bicol era um medicamento usado para baixar o colesterol. Foi lançado nos anos 90 e rapidamente se tornou popular porque era eficaz em reduzir os níveis de colesterol ruim no sangue. Milhões de pessoas ao redor do mundo começaram a tomar Bicol como parte do tratamento para prevenir doenças cardíacas. Mas o Bicol tinha um problema mortal. Ele causava uma condição chamada rabdomiólise, que é quando os músculos do seu corpo começam a se decompor. Quando isso acontece, proteínas musculares são liberadas na corrente sanguínea e podem causar insuficiência renal grave, e isso pode matar. O que tornava o Bicol especialmente perigoso é que o risco de rabdomiólise aumentava muito quando era combinado com outros medicamentos comuns, especialmente outros remédios para colesterol. Muitos médicos não sabiam disso e continuavam prescrevendo combinações perigosas. Em 2001, o Bicol foi retirado do mercado depois de dezenas de mortes foram ligadas ao medicamento. Pelo menos 52 pessoas morreram de insuficiência renal causada pela rabdomiólise induzida pelo Bicol. O laboratório Bayer enfrentou milhares de processos judiciais e pagou centenas de milhões em indenizações, mas as mortes já tinham acontecido e não tinha como voltar atrás. Número 5. Tegretol em certos grupos étnicos. Tegretol é um medicamento usado para tratar epilepsia e dor neuropática. Ele ainda é usado hoje em dia, mas foi descoberto que causa reações graves e potencialmente fatais em pessoas com uma variação genética que é mais comum em populações asiáticas, especialmente chineses Han, tailandeses e filipinos. Pessoas com esse marcador genético têm um risco muito maior de desenvolver essas reações devastadoras ao Tegretol. Agora existe teste genético para descobrir esse marcador antes de prescrever Tegretol, e em muitos países é obrigatório fazer o teste em pacientes de alto risco antes de dar o medicamento. Mas antes de descobrirem isso, muitas pessoas sofreram e morreram. Isso mostrou a importância de considerar fatores genéticos ao prescrever medicamentos, e como um medicamento pode ser seguro para um grupo de pessoas, mas mortal para outro. Número 4. Mediator. Mediator era um medicamento usado principalmente na França para tratar diabetes e também era prescrito off-label para perda de peso. Foi vendido por mais de 30 anos antes de ser finalmente proibido em 2009. Durante todo esse tempo, estava causando danos generalizados sem que muita gente percebesse. O Mediator causava danos às válvulas cardíacas e hipertensão pulmonar, assim como o Fen-Phen, que mencionei antes. Mas o que torna a história do Mediator ainda mais revoltante é que os riscos eram conhecidos há muito tempo, mas o medicamento continuou sendo vendido. Estima-se que cerca de 500 a 2.000 pessoas morreram na França devido ao Mediator. Milhares de outras sofreram danos cardíacos permanentes.
O escândalo do Mediator sacudiu a França e expôs sérios problemas na forma como os medicamentos eram monitorados e regulados. O laboratório Servier enfrentou acusações criminais de enganar autoridades de saúde sobre os riscos do medicamento. Executivos da empresa foram julgados e condenados. O caso do Mediator levou a mudanças importantes nas regulamentações farmacêuticas na França e na Europa, mas essas mudanças vieram tarde demais para as centenas de pessoas que morreram e para as milhares que ficaram com danos permanentes. Número 3. 10. Dietil-estilbestrol. O 10 é um dos casos mais trágicos na história da medicina. Era um estrogênio sintético que foi prescrito para milhões de mulheres grávidas entre os anos 40 e 1970. Os médicos acreditavam que o 10 ajudava a prevenir abortos espontâneos e outras complicações da gravidez. Mas o 10 não só não funcionava para prevenir abortos, como causava danos horríveis. As filhas de mulheres que tomaram 10 durante a gravidez tinham um risco muito maior de desenvolver um tipo raro de câncer vaginal chamado adenocarcinoma de célula clara. Esse câncer geralmente aparece em mulheres mais velhas, mas nas filhas do 10 aparecia em adolescentes e mulheres jovens. E não era só câncer. As filhas do 10 também tinham taxas mais altas de problemas no sistema reprodutivo, incluindo formato anormal do útero, gravidez ectópica, nascimentos prematuros e infertilidade. Os filhos homens também foram afetados, com taxas mais altas de anormalidades genitais. O que torna isso ainda mais trágico é que os efeitos do 10 passaram de geração em geração. Algumas evidências sugerem que até os netos das mulheres que tomaram 10 podem ter riscos aumentados de certos problemas de saúde. Isso significa que uma decisão médica tomada nos anos 40, 50 e 60 ainda está afetando famílias hoje. O 10 foi finalmente proibido para uso em mulheres grávidas em 1971, nos Estados Unidos, mas o dano já estava feito. Estima-se que mais de 10 milhões de mulheres grávidas tomaram 10. O 10 é um lembrete assustador de que os efeitos de um medicamento podem não aparecer por décadas e até podem afetar gerações futuras. Número 2. Talidomida. A talidomida é provavelmente o caso mais famoso e mais trágico de um medicamento que causou uma catástrofe global. Foi lançada no final dos anos 50 como um sedativo e era especialmente popular entre mulheres grávidas porque era vendida como uma forma segura de tratar enjoo matinal. Mas a talidomida causou uma das maiores tragédias médicas da história. Bebês cujas mães tomaram talidomida durante a gravidez nasceram com defeitos devastadores. O mais comum era a focomelia, uma condição onde os braços e pernas não se desenvolvem adequadamente. Muitos bebês nasceram com membros extremamente curtos ou até sem membros. Outros tinham defeitos nos olhos, ouvidos, coração, órgãos genitais e órgãos internos. Estima-se que mais de 10 mil bebês nasceram com defeitos causados pela talidomida em todo o mundo. Cerca de metade morreu nos primeiros meses de vida. Os que sobreviveram enfrentaram desafios enormes por toda a vida, muitos precisando de múltiplas cirurgias e assistência constante. O que torna a tragédia da talidomida ainda pior é que ela poderia ter sido evitada. Houve sinais de alerta antes do medicamento ser amplamente distribuído, mas foram ignorados. A talidomida não tinha sido testada adequadamente em mulheres grávidas antes de ser colocada no mercado. A talidomida foi retirada do mercado no início dos anos 60. O desastre da talidomida mudou completamente a forma como medicamentos são testados e aprovados. Levou a regulamentações muito mais rigorosas, especialmente para medicamentos que podem ser usados durante a gravidez. Hoje, a talidomida é usada novamente sob condições extremamente controladas para tratar certas doenças como lepra e mieloma múltiplo, mas com precauções rigorosas para garantir que mulheres grávidas não a tomem. Mas antes de ir para o top 1, deixe seu like e se inscreva no canal para mais vídeos como esse. Número 1. Cleoquinol. E chegamos ao número 1 da nossa lista. Cleoquinol era um medicamento usado para tratar diarreia e outras infecções intestinais.
era vendido em muitos países, especialmente no Japão, onde era extremamente popular. Mas o Cleoquinol causou uma das piores epidemias de doença iatrogênica, que é doença causada por tratamento médico, da história. No Japão, milhares de pessoas que tomaram Cleoquinol desenvolveram uma condição neurológica devastadora, chamada SM-1, que significa mielopatia óptica subaguda. A SM-1 causava sintomas horríveis. Começava com dor abdominal e diarreia, depois evoluía para normeza e fraqueza nas pernas, que subia pelo corpo. Muitas vítimas ficaram paralisadas. A doença também causava perda de visão e, em alguns casos, cegueira completa. Os sintomas eram progressivos e muitas vezes permanentes. Entre os anos 50 e 70, mais de 10 mil pessoas no Japão desenvolveram SM-1. Muitas ficaram permanentemente paralisadas ou cegas. Levou anos para os médicos descobrirem que o Cleoquinol era a causa, porque ninguém esperava que um medicamento tão comum pudesse causar uma doença tão devastadora. Quando finalmente fizeram a conexão, o Cleoquinol foi retirado do mercado no Japão em 1970 e posteriormente em outros países. Mas para as vítimas de SM-1 já era tarde demais. Elas ficaram com deficiências permanentes que destruíram suas vidas. O governo japonês e o fabricante tiveram que pagar bilhões de ienes em compensação para as vítimas e suas famílias. A tragédia do Cleoquinol mostrou como um medicamento pode causar uma epidemia de doenças e como é importante monitorar continuamente os efeitos dos medicamentos, mesmo depois de estarem no mercado por anos. Esses 10 medicamentos mostram o lado sombra da indústria farmacêutica. Todos foram aprovados por autoridades de saúde, prescritos por médicos e usados por milhões de pessoas que acreditavam que eram seguros, mas todos causaram tragédias que mudaram ou destruíram inúmeras vidas. A verdade é que medicamentos são testados antes de chegarem ao mercado, mas os testes nem sempre detectam todos os problemas. Alguns efeitos laterais só aparecem quando milhões de pessoas usam o medicamento por anos, e infelizmente, às vezes empresas farmacêuticas escondem informações sobre riscos porque não querem perder dinheiro. Essas histórias não significam que você deve parar de tomar todos os medicamentos. A medicina moderna salvou incontáveis vidas, mas elas nos lembram que devemos ser conscientes, fazer perguntas aos nossos médicos e estar atentos a sintomas estranhos quando começamos um novo tratamento. E é fundamental que continuemos exigindo que empresas farmacêuticas e autoridades de saúde coloquem a segurança dos pacientes acima do lucro.